Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Carolina Centeno, sou advogada especialista em direito previdenciário e hoje eu vou fazer uma live voltada para quem quer saber mais, para quem quer aprender sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Na segunda-feira, agora, eu fiz uma live sobre aposentadoria por idade, em 2022, e agora eu vou fazer sobre o tempo de contribuição. Quais são as regras possíveis? Será que a gente ainda pode se aposentar por tempo de contribuição ainda em 2022, em 2023 e assim por diante? Para quem que é essa aposentadoria? Né? Vou trazer aqui muitos exemplos de casos reais para vocês poderem entender se faz sentido para vocês essa aposentadoria ou não, tá? Lembrando que não são as únicas aposentadorias disponíveis, tá? Nós temos outras regras, como a por idade, por exemplo, que foi o tema de segunda-feira, ou outras regras que não vou passar aqui hoje, por serem de categorias diferenciadas, por exemplo, tá bom? Mas sobre a aposentadoria por idade vai ser bem completo hoje. Se você tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários ao vivo, que no final eu vou dar uma lidinha. E vou pedir um grande favor para vocês, gente. Por favor, se inscrevam aqui no nosso canal, porque a gente está aí numa caminhada árdua para conseguir chegar nos 400 mil inscritos. Vai ser uma grande festa aqui para nós, se você puder nos ajudar. Tá bom? Então, coloca o dedo aqui no botão inscreva-se, que você está me ajudando muito. Tá? Vamos lá para o nosso tema. Aqui no nosso assunto, que é a aposentadoria por tempo de contribuição em 2022, né? Afinal, essa aposentadoria existe ainda ou ela foi extinta com a reforma da Previdência, né? Muita gente fala isso, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. E isso, gente, não é uma verdade completa, mas é uma meia-verdade. Por quê? Porque a aposentadoria que a gente conhecia antes da reforma como tempo de contribuição não existe mais na forma como era antes, e sim ela foi transformada nas regras de transição, né? Então, a gente tinha praticamente uma regra só de aposentadoria por tempo, e ela foi ramificada em outras possibilidades de aposentadoria por tempo de contribuição, com requisitos parecidos, né? Mas sempre com um requisito a mais, ou seja, além do tempo, vai exigir uma idade, vai exigir um pedágio, uma pontuação, né? Então, cada regrinha de transição vai trazer ali um requisito complementar ao tempo, tá? O que não acontecia antes. Então, como que fica esse esquema, né, das regras no tempo? Antes da reforma, até o dia 13 de novembro, eu ainda tinha a regra antiga, tá? Que eu já vou passar para vocês. Quem pôde se aposentar naquela época, se aposentou pelas regras do direito adquirido, e quem não se aposentou, mas já tinha direito, continua com a possibilidade de se aposentar pela regra antiga ou optar pelas regras novas, porque sim, em muitos casos, a regra nova, apesar de ser depois da reforma, né, ela pode ser melhor do que a regra antiga, e eu trouxe caso aqui hoje para vocês verem justamente isso, tá bom? Quem não cumpriu os requisitos até 13 de novembro de 2019, mas já estava no INSS, já estava recolhendo previdência, entram para as regras de transição, que são as regras que eu vou abordar aqui hoje. E quem não contribuía, começou a contribuir agora, depois da reforma, vai entrar na regra permanente, que não vai ser nenhuma dessas regras de hoje. Então, você vai basicamente se aposentar por idade, caso você não contribuía para a Previdência até novembro de 2019, ok? Então, vamos lá, gente. Regras antigas, né, do direito adquirido. Pessoal, se vocês conhecem alguém que está próximo a se aposentar, que tem ali seus 50 mais anos de idade, já encaminha, né, compartilha essa live com essa pessoa, porque eu vou mostrar aqui casos, tá, que é muito importante que a pessoa vai entender que às vezes se ela pedir uma aposentadoria errada, no dia errado, ela pode amargar um prejuízo tremendo, tá bom? Vou trazer muitos casos aqui que vocês vão, assim, ficar chocados numa pessoa que poderia ter perdido mais de R$500 mil por ter escolhido a data errada da aposentadoria. Então, muito cuidado. Se você conhece alguém que está nesse momento de se aposentar, já manda essa live para ela.
Bom, o que eram as regras antigas? Era muito simples, né, gente? A gente tinha que ter. Simples de se entender, não é simples de alcançar os requisitos, que fique claro. Para entendimento, o que a gente precisava na regra do direito adquirido até a reforma? 35 anos de tempo de contribuição para os homens e 30 anos para mulheres. Sem idade mínima, não tinha outros requisitos, tá bom? Professores tinham a redução ainda de 5 anos nesse tempo, então mulheres poderiam se aposentar com 25 anos e homens professores com 30 anos de tempo. Dessa maneira, os professores tinham essa aposentadoria e continuam tendo requisitos diferenciados, só que diferentes. Lá no meio, né, do tempo, né, no meio do caminho, foi criada uma aposentadoria por pontos, que na verdade ela é um complemento da aposentadoria por tempo. A aposentadoria por pontos, ela é uma aposentadoria por tempo de contribuição, né? Nós temos uma nova aposentadoria por pontos, então não vamos confundir as duas. E ela também exigia 35 e 30 de contribuição. Também não tinha idade mínima, mas ela exigia uma pontuação para homens e mulheres de 85 e 95 até 2018. Em 2019, esse ponto aumentou para 86 e 96. O que é o ponto? Soma a idade mais o tempo, tá bom? Então, se você fechasse os pontos, qual que é a diferença entre uma regra e outra? Na regra da aposentadoria por tempo comum, no cálculo você tinha aplicação do temido fator previdenciário, que é aquele cálculo que se faz que quanto mais jovem você é, quanto menos tempo contribuído você tem, menor vai ser o valor da sua aposentadoria. E na aposentadoria por pontos, foi criada essa regra justamente para excluir o fator previdenciário. Então, muitas pessoas que puderam se aposentar por pontos tiveram aí as melhores aposentadorias possíveis, porque se aposentava com a média das 80% maiores contribuições, né, maiores salários de contribuição, e não tinha aplicação de fator previdenciário. Então, era uma aposentadoria maravilhosa. E por tempo de contribuição com o fator previdenciário, quanto mais jovem se era, menor era o valor da aposentadoria. Então, por isso que muitas pessoas que se aposentaram muito jovens, né, com 50 e poucos anos, têm ali a mordida do fator previdenciário. E, infelizmente, o Supremo já julgou que é constitucional, o fator previdenciário não tem muito o que se fazer, tá bom? Então, resumidamente, é isso. Eu trouxe aqui esse caso, tá? Já vou começar com um casinho real, já para a gente esquentando aqui. Olha só, esse caso é antes da reforma, tá bom? São requisitos preenchidos antes da reforma. E lembra que eu falei para vocês mandarem essa live para alguém que vocês conheçam, que está em vias de se aposentar, ou está pesquisando sobre, ou está com uma idade, né? Olha só por que eu estou falando isso para vocês. Essa pessoa aqui, ela poderia se aposentar em 2019 por tempo de contribuição. O que foi feito? Ela pediu aposentadoria, né? E pediu lá em outubro de 2019 uma aposentadoria que foi concedida em R$ 3.715,51. Só que essa aposentadoria foi calculada com o nosso amigo fator previdenciário, ou inimigo, né? Depende do ângulo que a gente analisa. Então, vejam que o fator previdenciário dessa pessoa reduzia muito a questão do valor. Por quê? Porque o valor da média dela era de R$ 5.388,71. Né? Então, o fator previdenciário estava aí mordendo muito a aposentadoria. O que foi feito, gente? Essa pessoa não sacou a aposentadoria, pediu cancelamento, né, para não ser concedida a aposentadoria, para ser cancelada. Isso é possível ser feito desde que você não saque a aposentadoria ou fundo de garantia em decorrência de aposentadoria. E ela esperou, adivinha quanto tempo, gente? Pouquíssimo tempo, nem 2 meses, que ela completaria os pontos em novembro. Ou seja, por conta de um mês que ela completaria os pontos, né, aquele ponto 85, 95, 86, 96, olha o valor da aposentadoria dessa pessoa, né?
saiu completamente diferente, 5.397,91. Vejam que é justamente a mesma pessoa, né? Eu não, né, fiz questão ainda de não mudar os primeiros nomes ali, para vocês verem que é a mesma, absolutamente a mesma pessoa, sendo que em outubro ela teve um valor e em dezembro ela já foi contemplada com uma aposentadoria integral por ter completado os pontos. Isso aqui, gente, é muito comum e eu vou mostrar outros casos daqui a pouco que vão ser muito parecidos com esse. Por quê? Porque existe data para você pedir a melhor aposentadoria. Não é assim, posso me aposentar, aperta o botão da INSS, faz uma fezinha lá, reza um Pai Nosso, Ave Maria, e seja o que Deus quiser. Não é assim que funciona. A gente tem que pedir as aposentadorias na data correta. Por quê? Porque hoje você pode ter direito de se aposentar, mas o seu cálculo vai ser muito pior do que uma aposentadoria no futuro. E pode ser um futuro muito próximo, como nesse caso era um mês, tá bom? Então, muito, muito cuidado na hora de pedir a sua aposentadoria. Eu fiz um cálculozinho bem básico aqui para vocês entenderem o quanto que essa pessoa ganhou ou deixou de perder fazendo essa troca, né? Essa troca de aposentadoria. Porque ainda bem que ela foi questionar, que ela foi perguntar, que ela foi pedir ajuda de um profissional para dizer para ela por que aquela aposentadoria não era interessante. Bom, se ela tinha uma aposentadoria de 3.715 e ela teve, em troca, uma aposentadoria de 5.397, ela lucrou nesses anos que ela vai ficar aposentada, né, conforme a expectativa de vida para ela, R$ 656.136, tá bom? Não é pouco dinheiro, né? Mais de R$500 milhão que ela ganhou por ser atenta, por ser previdente. Senão, gente, ela ia estar aposentada hoje com esses 3 mil e pouquinho e talvez não ia nem sonhar que poderia ter um benefício melhor, tá bom? O caso real 2 já é um caso de várias possibilidades, tá? Essa pessoa poderia se aposentar por direito adquirido e com as regras da reforma, com várias regras. Olha só, ela poderia se aposentar aqui em março de 2021 com o direito adquirido de 1431. Ela poderia se aposentar com as novas regras, que daria uma diferença muito pequena, né? 1.499. Ou ela pode se aposentar em 2023 com 2.212, ou em 2024 com 2.644, ou em 2029 com 3.499. E aí, né? Isso aqui é um resuminho de um planejamento previdenciário, né? Que é quando a pessoa quer saber quais são as melhores datas, as melhores oportunidades no seu caso. Então, essa pessoa recebeu aí 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades entre 2021 e 2029. Talvez a de 2029 a gente possa descartar porque esteja muito longe, mas até 2024, né, gente, faz sentido esperar. E o planejamento, ele faz esse trabalho aqui, ó, uma comparação de qual benefício vai te pagar mais, porque nem sempre o benefício de maior valor é o que vai te pagar mais, né? Por que isso, gente? Porque às vezes você vai ter uma aposentadoria de 3 mil e poucos reais, só que daqui 10 anos, ou daqui 8 anos, né? Como era esse caso. E você vai ter uma aposentadoria mediana daqui 2, 3 anos, e aí vale a pena esperar, em vez de você pegar uma aposentadoria baixinha hoje. Então, nesse caso aqui, a aposentadoria que fazia mais sentido era a aposentadoria de 2024, tá vendo? Que ela receberia ali 614 mil reais e 504, tá bom? Que era essa de 2024, R$ 2.644. Outro casinho aqui que mostra bem isso. Regras de transição do pedágio 50%. Eu já vou explicar as regras, tá, gente? Então fica aqui comigo que as regras já vão vir. E eu tô falando isso aqui, eu tô mostrando para vocês, gente, esses casos, para vocês já visualizarem na mente de vocês que tem diferença de cálculo entre uma regra e outra, e muita, tá? Então, olha só, essa pessoa em 2020, em julho de 2020, poderia se aposentar com R$ 2.816 no pedágio de 50%.
Se ela esperasse em janeiro de 2021, ela já se aposentaria com 4.915. Então, gente, é uma diferença aí de 6 meses, né? 6, 7 meses. Não faz sentido. Outro caso muito interessante, que esse caso aqui já é um caso de revisão de aposentadoria. O que é revisão de aposentadoria? Quando você pede sua aposentadoria na data certa, tá tudo certo, você já está com o melhor benefício garantido e o INSS erra na concessão do seu benefício. Isso é comum, tá bom? Pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive na grande maioria o INSS está errado no cálculo. Então, se você já se aposentou ou vai se aposentar, já faça essa análise de cálculo, né, na concessão da aposentadoria antes de sacar de preferência. Essa aqui, ó, foi concedida em R$ 3.291. E se a gente faz a revisão dela, porque ela tinha um tempo especial, tá, entre 79 e 85, essa pessoa ganharia mais 2 anos e 4 meses e completaria os pontos, tirando o fator previdenciário do cálculo, podendo ter uma aposentadoria ali em 2021 de R$ 4.890, tá? Então, gente, eu trouxe esses casos no início para vocês, na hora que eu passar as regras, vocês entenderem que não existe regra melhor e regra pior. Existe a regra que vai se encaixar para você e tem gente que vai ter mais de uma regra possível. Então, para você escolher essas regras, de preferência, você tem que fazer essa análise num planejamento previdenciário, tá bom? Então, vamos lá. Essa aqui, primeira regra de transição que eu vou passar para vocês. Essas são as regras novas, tá bom? Já passei a regra antiga e vou passar as regras novas para você. Essa é a regra da fórmula 8696, né? Que era a antiga 8595 e a reforma mudou essa regra. O mínimo de contribuição também continua sendo 35 anos para homem e 30 anos para mulheres, sendo que para você ter essa regra, né, essa aposentadoria por pontos, você tem que fechar essa pontuação, somar o tempo mais a sua idade. E cada ano que passa, esse ponto muda, né? Você ganha mais um ponto nos requisitos. Ganha não, né? O INSS ele vai exigir um ponto a mais a cada ano que passa. Então, por exemplo, em 2019 nós começamos com 86,96, em 2020 87,97, em 2021 88,98 e em 2022 89,99. Então, este ano de 2022, 89 pontos se você for mulher e 99 pontos se você for homem. Não tem idade mínima desde que você preencha a pontuação. Esse ponto, gente, ele vai contar para sempre a mais? Não, ele vai parar em 100 pontos para mulher e 105 para homem, o que é uma pontuação altíssima, né? Convenhamos que é muito difícil você fechar ali 105 pontos de tempo mais idade. Nós temos também a regra de transição do pedágio de 50%, tá? Essa já é outra regra de transição. E essa regra vai ser para aquelas pessoas que já estavam muito próximas a atingir os 35 ou 30 anos de tempo na data da reforma, tá bom? O mínimo de contribuição até a data da reforma para homens, para poder usar essa regra, era 33 anos e para mulher 28 anos. Ou seja, você precisa ter pelo menos 2 anos, né? Faltar ali 2 anos para sua aposentadoria em 2019, em novembro de 2019. Ai, Carolina, eu tinha 27 anos, eu sou mulher, eu posso? Não, tem que ter pelo menos 28 ou mais, tá? Homem, mesma coisa, 33 anos. Não tem idade mínima e você tem que pagar um pedágio de 50% do tempo faltante para atingir os 35 ou 30 anos para mulher em 2019. Ou seja, vamos supor que te faltava 2 anos, né? Você vai ter que pagar 2 anos mais metade disso, que é 1 ano. Então, 3 anos tem que trabalhar mais. Se te faltava 6 meses, 6 meses mais 3 meses. E assim vai, tá? É 50%. Qual que é a vantagem dessa regra? Quem estava muito próximo de se aposentar, continua podendo se aposentar num prazo razoável, mas a desvantagem dessa regra é a regra de cálculo. Por quê? Porque nessa regra de cálculo, você faz a média das suas contribuições de 100% de todos os salários a partir de julho de 94 e tem a incidência do fator previdenciário.
Então, gente, nem sempre o fator previdenciário vai ser interessante para você, né? Na maioria dos casos, ele vai reduzir bem. Só que, assim, o que a gente tem que pensar nessa regra? Muitas vezes ela vale a pena no seguinte sentido: digamos que você já tem direito de se aposentar por essa regra ou está prestes a completar os requisitos dessa regra. Só que a próxima regra é daqui 5, 7 anos. Será que vale a pena essa espera, né, em prol de um benefício maior? Ou esse benefício, nesse tempo que ele for pago, ele já vai te trazer lucro? Então, um planejamento vai te dar esse tipo de resposta, tá bom? Outra regrinha, pedágio de 100%. Essa regra, gente, é uma regra, assim, que eu diria que ela é considerada a melhor regra, né? Mas não, como eu falei, não existe a melhor e a pior regra. Existe aquela regra que se encaixa para você e que vai fazer sentido no seu planejamento. Mas analisando friamente, o cálculo dessa regra é o mais favorável, né? Mas ela é uma regra um pouquinho também difícil de ser alcançada. Como que funciona essa regra? Você precisa também ter 35 anos de idade, de tempo de contribuição para o homem, 30 para a mulher. Tem que ter uma idade mínima, tá? Então, essa regra já exige uma idade mínima, que é 60 anos para os homens e 57 para mulheres. Essa idade não muda, né? Pelo menos isso. E o nosso querido pedágio de 100% sobre o tempo faltante para atingir os 35 anos para homem e 30 anos para mulher em 2019, tá? Ou seja, vamos supor que te faltava ali 5 anos para você se aposentar. Você tem que cumprir 5 mais 5. Se te faltava 3 anos, 3 mais 3. E assim vai. Se te faltava 1 ano, 1 mais 1, né? E desde que você tenha idade mínima. Então, às vezes, a pessoa já tem o tempo, mas não tem idade, então tem que esperar a idade, alcançar a idade para poder usufruir dessa regra. Qual que é o cálculo dessa regra que é tão mais favorável assim? Simplesmente a média. 100% da média acabou. Não tem coeficiente e não tem fator previdenciário, tá? Então, é a regra melhor, friamente, né, sendo analisada, a melhor regra de cálculo. Não necessariamente vai ser a melhor regra de acesso, não necessariamente vai ser o benefício mais vantajoso e não necessariamente vai ser a que vai te pagar mais. Pasmem vocês, muitas vezes a pessoa vai ter direito a um valor maior e outra regra por algumas especificidades, como, por exemplo, um fator previdenciário positivo, né? Mas isso é analisado caso a caso, tá? Não tem como a gente entrar nesse mérito aqui hoje. E a última regrinha que eu queria passar para vocês, que é a regra de transição, tempo de contribuição mais idade mínima progressiva, tá? Aqui, gente, também é simples, tá bom? Para mulher, 30 anos de contribuição, o mínimo, 56 anos de idade, mais 6 meses por ano a partir de 2020. Então, o que acontece? A idade é progressiva. Por exemplo, essa idade vai até 62 anos para a mulher. Em 2022, a gente está com 57 anos. 2023, 57,5. 2024, 58, né? Assim, e assim vai de 6 em 6 meses até atingir os 62 anos de idade, tá? Para os homens, 35 anos de tempo de contribuição, 61 anos de idade, mais 6 meses, né, por ano a partir de 2020, até atingir os 65. Em 2022, nós estamos com 62 anos, ok? Ano que vem, 62,5, em 2024, 63, e assim vai, gente. Essa idade vai até paralisar nos 65, ok? Qual que é a regra de cálculo dessa aposentadoria, que é, por sinal, a mesma regra de cálculo da aposentadoria por pontos? Média aritmética simples de todas as remunerações a partir de julho de 94 até a data da aposentadoria, coeficiente de 60% mais 2% a cada ano que ultrapassa 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos para os homens. O que significa que numa aposentadoria por tempo de contribuição, se você tem 30 anos de tempo e você é mulher, por exemplo, você se aposenta com 90% da média, né? Igual para os homens, se você tiver 35,
você se aposenta com 90% da média. Cada ano a mais que você fecha de tempo contribuído, você ganha 2% na média, tá? Então, funciona assim. Claro que existe regra de descarte automático, enfim, mas a lógica é parecida com isso, tá bom? Quanto mais tempo de contribuição você tem, maior pode ser seu benefício, ok? Esse caso que eu já mostrei, não, olha só, esse caso é interessante também, tá? Só para a gente finalizar aqui a nossa apresentação. A pessoa poderia se aposentar em julho de 2020, tá? Num pedágio de 50%, ou seja, tinha fator previdenciário envolvido, mas era o que tinha para hoje, né? Se essa pessoa não fosse previdente, o que ela ia fazer? Ela ia talvez olhar lá no simulador que já poderia se aposentar e ia pedir aposentadoria. Ia estar recebendo a pior aposentadoria do mundo, né? No caso dela, claro. Em outubro de 2021, ou seja, dali 1 ano e 3, 4 meses, ela já teria uma aposentadoria muito superior, né? De 4.325. Então, de 2.816 para 4.325 em um pouco mais de 1 ano. Não faz sentido, né? A gente pegar essa aposentadoria em julho de 2020. Só que depois, em janeiro, né, de 2000... Aqui era outubro de 2020, tá, gente? Falei errado, desculpa. E aqui em janeiro de 2021, ela teria mais ainda, 4.915 contra 4.325. Então vejam que uma aposentadoria que inicialmente seria de 2.800 passa para a possibilidade de 4.915. É muita diferença. E isso a gente vê todos os dias as pessoas perdendo direitos por pedir na data errada. E eu vou contar uma coisa para vocês. Se você pedir na data errada, não tem o que fazer. O que você tem que fazer é, antes de pedir, fazer isso com um profissional, fazer uma consulta, né? Por quê, gente? Porque depois que pede, se não tiver revisão possível, esquece. Você vai ficar com essa aposentadoria baixinha pro resto da vida. E não tem o que fazer, tá bom? Bom, então, moral da história, né? A aposentadoria por tempo de contribuição ainda existe. A por pontos também existe, mas foram modificadas, né? Pelas regras de transição, que foram as regras que eu trouxe. Tempo especial, às vezes, pode salvar a sua aposentadoria, pode te dar direito a uma revisão de benefício. Então, nunca se contente, né? Ainda que você tenha pedido a sua aposentadoria sozinha, acredite que esteja errada, não se contente, busque uma possibilidade de revisão, tá? Não saque o valor do benefício se você desconfiar que aquela não é a sua melhor aposentadoria. Se você não tiver certeza. E como que eu tenho certeza? Perguntando antes para um profissional também, no planejamento de preferência, tá? E antes de pedir de preferência, faça um estudo e uma análise do seu caso, gente. Não saia me pedindo aposentadoria por aí, ligando em 135, entrando em aplicativo e apertando um botão que você nem sabe o que é. Não é brincadeira. Tem gente que perde muitos, né, milhares de reais, centenas de milhares de reais todos os dias, porque não fazem esse passo a passo tão simples, né? E em comparação com perdas e danos que você vai ter, não vai te custar quase nada, tá? É isso que eu queria falar hoje. Nossa, hoje eu falei bastante, vou ter que ler poucas perguntinhas aqui. Já estão perguntando aqui o WhatsApp, gente, é esse daqui, 6799 6420399. Então, se você quiser entrar em contato, também temos esse WhatsApp. Printa aí a tela, que eu vou mostrar o e-mail. Já estava na tela, mas enfim. atendimento@raisadvogados.com.br. E nós temos o nosso site, arraizecenteno.com.br, que também tem todos os nossos contatos. Lembrando que em todas as lives, nos primeiros comentários e na descrição da live, né, nessa setinha aqui para baixo, pequenininha, você também tem os links de comunicação com a gente, tá? Então, o que mais tem aqui, gente, é link de comunicação. Aqui, ó, o primeiro comentário do escritório já informou no WhatsApp.
Vou ler poucas perguntas, tá, gente? Desde já me desculpem, mas o tempinho tá curto hoje. Boa tarde, Betânia Amaral, tem 14 anos de contribuição, 58 de idade. Ouvi dizer que contribuiu mais um ano. Exatamente, Betânia. Você tem que contribuir mais um ano para fechar 15 anos e se aposentar aos 62. Você vai se aposentar com 60% da sua média, tá bom? João Seabra, boa tarde, doutora Carolina. Tenho 4 anos trabalhados em marcenaria sem registro, de 90 a 94. Minha certidão de casamento consta aí profissão. Será que consigo, através de testemunhas, via justificação administrativa? Só se você tiver prova material desse vínculo. O que é prova material? Documentos. Algum holerite, algum registro, algum contrato, alguma coisa na época que você tinha de material. Certidão de casamento com profissão não demonstra que você tinha esse emprego, tá bom? Tem que ser alguma outra coisa ligada. Boa tarde a todos. Sueli, Nalva Germano, Moisés Cerqueira, Edivaldo Rodrigues, Sandra Mazocchi, Arueira Monteiro, Ângela Oliveira, Leonardo Luiz, Noemi Santos, que gostaria de agendar um atendimento. Gente, para agendar atendimento no WhatsApp, que eu passei aqui, no e-mail, em qualquer meio de comunicação com o escritório, tá bom? Ângela, 53 anos, completou 29 anos e 8 meses em novembro de 2019. Sim, você tem direito, Ângela, ao pedágio de 50%, inclusive. Ou se você quiser esperar mais para ter uma aposentadoria de repente um pouco maior, você pode fazer um planejamento para fazer a aposentadoria do 100%, né? Eu recomendo que você faça uma consulta e um planejamento, tá bom? Ivone Araújo, Juliana Reis, tem 30 anos no mesmo trabalho, 30 anos de contribuição, 47 anos de idade. Bom, não sei se você já pode se aposentar, tá, Juliana? Teria que fazer um cálculo, porque eu não sei quanto tempo você tinha até novembro de 2019, tá? Boa tarde, doutora. Eu tenho 27 anos de contribuição, sendo 26 especial. Bom, Valdívio, pode ser que você tenha direito à aposentadoria especial pura antes da reforma, né? Então, o ideal é você procurar um advogado. Minha aposentadoria por tempo de contribuição chegou a 10, mas não gostei do valor. Tem como melhorar? 10 dias. Você já sacou, Miriam? Se você já sacou, a única possibilidade é de revisão de aposentadoria. Se você ainda não sacou, dá para a gente avaliar se aquela aposentadoria era melhor para você mesmo, se era o melhor benefício. Não saque e também não cancele a aposentadoria antes de se consultar com o advogado. Então, agenda uma consulta, né? Leva sua carta de concessão, o seu CNI, suas carteiras de trabalho, para a gente poder ver, né, se faz sentido essa aposentadoria ou não. Ângela foi demitida, mas continua pagando como pedágio. Foi buscar informações no INSS e foi informada que só posso me aposentar em 2024. Não entendi nada. Tem que refazer o cálculo, tá, gente? Porque no INSS, o simulador, ele tem muitas falhas. A gente fala aqui muito sobre essa questão do simulador, que não dá para confiar. Então, o ideal é você fazer essa projeção com um profissional, tá, Ângela? Roseli, 20 anos que trabalhou no trabalho rural, 22 anos que trabalhou na saúde como auxiliar em enfermagem. Posso pedir aposentadoria? Depende de quantos anos você tem, Roseli. Pode ser que sim. Maria Selena, boa tarde. Gostaria de saber a aposentadoria rural do lavrador, o significado segurado especial positivo. Não entendi sua pergunta, Maria. Juliana Russo do Vale. Doutora, meu pai vai se aposentar. Ele tem 73 anos. Ele teve 6 anos de insalubridade. Tem 15 anos de contribuição com o salário mínimo. Ele pode pedir a revisão época de 73? Depende, tá? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não faça diferença no cálculo. Tem que fazer um cálculo de revisão para ver o que compensa no caso dele, tá? Roseli Amable tem 25 anos de contribuição, 60 anos e 10 meses. Quero saber se posso me aposentar. Me parece que ainda não, Roseli. Tem que aguardar os 62, tá? Musical Zé Rocha. Boa tarde, doutora. Completo 65 de idade agora. Tenho 15 anos e 2 meses de contribuição para o INSS. Posso pedir minha aposentadoria depois do meu aniversário? Em tese, sim. Quando completar a idade, né? 65, ter no mínimo 15 anos de contribuição e de carência, poderia sim se aposentar. Posso me aposentar com 60 anos? Trabalhei desde 82 e continuei a partir de 94. Só se você fechou 60 anos antes de 2019, senão é 62 anos. Ou se você for pessoa com deficiência, né? Então,
se você tiver algum requisito diferenciado. Carlos Rógenes, a papelada está na mesa recursal desde 2019. Demora muito, nossa, tem muito tempo. Reclama na ouvidoria, manda e-mail, tenta resolver, se não entra com um mandado de segurança. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu posso ajudar. Verdade que as contribuições feitas em atraso não contam mais para a regra do 100%? Depende de quando foi feito em atraso. Administrativamente pode não contar, mas talvez judicialmente conte. O ideal é fazer um planejamento antes para entender se vale a pena você pagar isso, tá? Atrasado. Em muitos casos não vale. Tem que tomar bastante cuidado. Tenho 33 de contribuição, 55 de idade. Gostaria de saber se posso solicitar 100% de pedágio. Poder pode. Você só tem que aguardar os 57, Silvana. O ideal é fazer um cálculo, tá? Faça uma consulta com o advogado para você poder se orientar melhor dos seus direitos, tá bom? Gente, sinto muito que eu não consegui responder, respondi bastante gente, mas não deu tempo de falar com todos. Mas eu agradeço muito a atenção de todos vocês, pela participação, pela audiência. Lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Que você vai ajudar muita gente. E nós estamos aqui todos os dias. Então, se eu não te respondi hoje, volte aqui amanhã, volte na segunda-feira que vem. Na sexta-feira nós temos live trabalhista também, né? Que a gente tira dúvidas trabalhistas. Então, volte sempre que a gente vai conseguir conversar, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.